Um bom dia alegre para todos os amados ouvintes da internet, do Brasil e do mundo. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente neste dia. Quero compartilhar com os irmãos uma visão que eu tive nos sonhos há alguns dias, não muitos dias. Eu não estava dormindo, na verdade. Eu estava ouvindo barulhos na rua, ouvindo o vento, ouvindo já sinal de vida. Isso era umas 5 horas da manhã. E ali num arrebatamento de pensamentos, de sentidos, eu pude ver o globo terrestre. E eu vi quando uma nuvem branca no nascente. 3 anjos desceram. Cada um deles tinha uma espécie de um cajado na mão. E quando eles desceram a uma altura considerada, então eles pararam os 3, deram as mãos e conversaram entre si. Então, 2 anjos ficaram de mãos dadas e um desceu até a terra. E com aquela espécie de cajado na mão que ele tinha, ele colocava à frente e ele percorreu por todo o contorno da terra, por todas as extremidades da terra. Demorou um pouco de tempo. Não foi muito longo o tempo, mas consideradamente que ele conseguiu dar a volta em toda a extremidade do horizonte que a minha vista pôde ver. Eu consegui ver aquele anjo andando a passos acelerados. E quando ele contornou toda a circunferência da terra, ele subiu e encontrou-se com aqueles outros 2 anjos que estavam aguardando numa altura considerada. E os 3 subiram. E quando eles subiram, ficou assim aquele raio de luz. E entraram para dentro do céu. E eu perguntava, meu Deus, o que quer dizer isto? E então vinha a palavra na minha mente dizendo assim: Deus mandou medir a terra. Depois eu meditando nisto, medir a terra. Mas Deus sabe a estrutura da terra. Deus conhece a terra. Sabe quanto mede? Medi a terra e fiquei assim com uma confusão na mente. Fui orar e pedi um discernimento ao Senhor. Então a palavra que eu consegui absorver, que a terra que Deus mandou medir, não era a terra, o globo terrestre, mas sim a igreja, os servos, os corações, para saber se vai permanecer da mesma forma quando ele fez essa verificação. E como ele tinha muita pressa, eu pude compreender, como Jesus falou, que os dias são abreviados para que porventura possa alguém se salvar. Isso me preocupa muito, irmãos. Eu vejo sempre nas minhas orações aquela mesma visão. Quando eu começo a meditar nas Sagradas Escrituras, que eu penso assim na vinda de Jesus, eu vejo aquela mesma visão nos meus pensamentos. E eu me preocupei com isso. E eu tive vontade então de compartilhar com os amados irmãos que forem ver esse vídeo, que pensem nisso. O nosso coração é uma terra que Deus quer que nós estejamos então no mesmo nível, no mesmo plumo, na mesma medição, na mesma posição que Ele nos chamou.
não pode diminuir nem pode acrescentar nada, mas precisamos de buscar a perfeição cada dia mais na presença desse Deus maravilhoso, para não virmos ser achados em falta, não é? Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero deixar para os amados irmãos a meditação da palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1, que ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso alvo, é a nossa bússola, é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, a nossa bússola. E só Ele tem todo o poder para nos sustentar e para nos conduzir à perfeição que o nosso Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele requer de cada um de nós. Quando Ele disse assim: Timóteo, fortifica-te, louvado seja o nome de Jesus. Fortifica-te na graça, ou seja, alimenta-te da graça. Te alimenta, te fortalece, te calça, te previne, te abastece. Não é verdade? Quando ele diz na graça que há em Cristo Jesus, a graça é, irmãos, o suficiente para nos conservar com uma vida justa, com uma vida no plumo, na medição que Deus quer. Como Deus me mostrava aquele anjo com um cajado na mão, e nós conhecemos a história de que o cajado tem aquela voltinha parecida assim, um arco. E aquele arco simboliza o socorro para levantar o caído. Quando os pastores no campo apacentam as ovelhas, que uma fica fraquinha e não quer andar, aquele cajado, aquela volta do cajado é para conduzir a ovelha, ajudar ela a se levantar, ajudar ela a dar um passo, ajudar ela a se erguer. Para isso que serve o cajado. O cajado não é para bater na ovelha. O cajado é para fortalecer a ovelha, ajudar ela a andar. Bendito seja Deus maravilhoso. E quando ele diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma coisa maravilhosa aqui que eu admiro é que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E Timóteo estava liderando a igreja que já existia em Éfeso. E o apóstolo Paulo conhecia a igreja de Éfeso, uma igreja bem complicada, cheia de muitas controvérsias. Até pessoas que estavam ali só de aparência, querendo até distorcer a doutrina santa que tinha sido implantada ali naquela igreja de Éfeso. Tanto que o apóstolo Paulo escreve uma carta para Éfeso, para a nação, de uma forma geral, ou seja, para a igreja, o corpo da igreja de uma forma geral, e escreve uma pessoalmente para Timóteo, né? E ele exorta a Timóteo a observar bem os que, na verdade, estavam servindo com fidelidade e os que estavam sendo desordeiros, para colocar em disciplina os desordeiros. E ele levanta o ânimo de Timóteo quando ele diz: fortifica-te na graça. Porque a graça, irmãos, que há em Jesus Cristo nosso Senhor, a graça é a essência do amor de Deus. É o carisma de Deus revelado na pessoa do seu Filho, para nos mostrar que é possível recuperar a estrutura do homem destruída pelo pecado, arruinada pelo pecado original. Não é verdade?
Então, a graça é o carisma, é a virtude, é a força, é o poder, é o domínio, é a unção viva que está conosco, que nos faz andar, que nos faz correr, que nos faz viver, que nos faz, então, corajosos para confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, em meio a muitas críticas, em meio a muitos desafios, em meio a muitas controvérsias. Se não tiver a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida, fica difícil. Assim como Paulo exortou a Timóteo se fortificar, se fortalecer na graça que há em Jesus Cristo, o Senhor, é porque não encontramos força em mais ninguém, não encontramos fortaleza em mais ninguém. Não tem outro Salvador além de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, o Filho unigênito do Pai, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo estava preso em Roma, mas ele não esquecia das igrejas que ele tinha fundado, que ele tinha estabelecido, principalmente essa de Éfeso, que ele amava muito os irmãos de Éfeso. Também como a igreja de Coríntios, a igreja da Galácia, ele escreveu também para os Gálatas, não é? Para os Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. As cartas do apóstolo Paulo demonstrou o carinho que ele tinha para com a igreja, embora preso. Estava preso à estrutura física do ser humano, mas o espiritual de Paulo estava solto, livre. Se ele pudesse voar, ele vinha visitar as igrejas todos os dias. E nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder do Divino Espírito Santo, ele faz isso conosco. Todos os dias ele nos contempla, ele nos vê, ele nos analisa, ele nos pesa, ele nos mede, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos alegra. E essa unção gostosa da divindade desse Deus maravilhoso habita em nosso coração. Não é difícil. Você pode até dizer, mas como pode? Se Deus está lá no céu. Jesus fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19 em diante. Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Através dessa virtude maravilhosa, dessa unção, dessa graça, que emana do seio de Deus, que emana do seio de Jesus para nós. E Jesus disse que é uma fonte viva que jorra igual água para a vida eterna. Nos consola, nos alegra todos os dias. É muito lindo servir a esse Deus maravilhoso como discípulo, como ovelha obediente, não é? Para alcançarmos, irmãos, o privilégio de, quando Ele nos chamar, nós podemos subir para habitar no céu, para toda a eternidade. Eu me alegro todos os dias na presença de Deus, quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu louvo, muitos hinos maravilhosos que nós louvamos cada dia, para exaltar esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Deixa o meu abraço, o meu amor, o meu carinho para os irmãos e te convido, você que ainda não se decidiu para Jesus, abra seu coração. Abra seu coração, sua alma, entregue para o Senhor Jesus cuidar, zelar, perdoar seus pecados e conduzir para a vida eterna. Todos os dias Ele está chamando, dizendo: vinde a mim todos vós. Jesus abraça o pecador, abraça a todos de igual modo. Ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele nos incentiva a cada dia a ter bom ânimo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bendito seja Deus, glórias a Jesus. Ele venceu.
porque ele foi até a cruz do Calvário e ainda ali de braços abertos, ele entregou o seu espírito ao Pai e disse uma frase muito linda que está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que eu preciso do perdão, você precisa do perdão. Porque a nossa vida no mundo de ignorância, de ausência da glória de Deus, nós somos pecadores. Mas quando nós temos consciência de que a nossa alma falou que pecamos, então nós pedimos perdão na mesma hora para o Senhor. Nós pedimos perdão de coração para Jesus e Ele nos perdoa todo dia, toda hora. Necessário é confessar, não é botar uma desculpa, não é criar um jeitinho de passar bem e pensar que deu certo e vamos andando. Não, não é isso não. Deus requer de nós arrependimento de coração e de alma. Reconhecer que somos pecadores e todos os dias estarmos então reconhecendo que precisamos do perdão e da salvação para ir morar no reino da glória com o Senhor para todo sempre. Porque se não houver, irmãos, o arrependimento, vai haver condenação com certeza. Porque quem não tem o coração quebrantado, o espírito da rebeldia domina, o espírito da mentira domina, o espírito do orgulho domina, o espírito da avareza, o espírito da vaidade, o espírito da discórdia domina. E essas qualidades negativas não vão herdar a glória de Deus. Essas qualidades negativas não existem na pessoa de Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve? Ele fala, irmãos, do jugo da lei, que era muito pesado. Ninguém conseguia obedecer, porque era muito pesado o jugo da lei. Então o jugo de Jesus é chamado do tempo da graça, é chamado de nova aliança, é chamado, irmãos, de misericórdia, é chamado de benignidade, como nem fala no versículo 6 do Salmo 23. Davi escreveu esse salmo, no princípio ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para o servo de Deus que confia, para o servo de Deus que crê, para o servo de Deus que obedece, não vai faltar nada mesmo não. Não falta nem as provações, né? Mas é socorro bem presente na hora da angústia, é socorro bem presente para os que creem no seu nome. E no versículo 6 ele diz assim: que a sua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, não é só hoje e amanhã não vou precisar mais. Todos os dias quer dizer até o dia final. Misericórdia e bondade é distribuído da parte do nosso Deus todos os dias para nós. Você quer desfrutar dessa bondade, dessa misericórdia de Deus todos os dias na sua vida? Abra seu coração e perdoe. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a suportar com alegria as circunstâncias da vida em que você atravessa sem murmurar, sem blasfemar e sem contradizer. Porque cada dia você vai subindo de degrau em degrau até chegar uma situação de perfeição que Deus quer que nós chegamos à perfeição do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele é perfeito, Ele quer que nós chegamos à perfeição para podermos entrar no seu reino. Que Deus lhe abençoe grandemente neste dia. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo
compartilhe, deixe o seu joinha, para que possamos crescer mais e mais na presença desse Deus glorioso e maravilhoso que nos ama tanto. Beijinho, Jesus te ama e eu também. Pastora Terezinha.